Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Yuri Pinheiro, professor aqui da Verbo Jurídico de Processo do Trabalho. Estava aqui gravando a aula de Processo do Trabalho para o nosso curso de Juiz do Trabalho, quando tivemos a notícia da aprovação da reforma trabalhista pelo Senado Federal por 50 votos a 26. E já começam a surgir as inquietações, as dúvidas, as indagações, o desespero talvez, alguns diriam: professor, e agora a reforma trabalhista vai cair, vai mudar tudo do curso? Calma, pessoal. Felizmente, nesse primeiro momento, não temos que nos preocupar com isso. A reforma trabalhista foi aprovada no Senado, segue para sanção, tudo indica que o presidente da República deverá sancionar e vetar alguns dispositivos, talvez ainda esta semana, e aí depois temos uma vacatio legis de 120 dias, o que fará com que essa lei entre em vigor por volta de novembro, e no dia 8/10 nós temos a nossa prova objetiva. Então, para efeito da prova objetiva, não vejo como essa lei vir a ser cobrada. Mas, não apenas dando uma visão pessoal, eu vos trago, a advertência do anexo 2 do programa do concurso de vocês. O edital do concurso da magistratura previu como observação que se considerará a legislação, as súmulas e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, as orientações jurisprudenciais e precedentes normativos do Tribunal Superior do Trabalho, vigentes na data de publicação do edital de abertura das inscrições. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação do edital, bem como alteração em dispositivos legais posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas do certame. Então, a princípio, não irá cair na nossa prova objetiva, até porque sequer em vigor está. Só estará em vigor, no caso, por volta de novembro, se tudo correr normalmente. Mas, para efeito de uma prova discursiva, de uma prova de sentença, de uma prova oral, ainda que não esteja, em vigor, o que deverá estar em virtude do prazo, já que a nossa prova subjetiva vai ser em dezembro e deve entrar em vigor em novembro, ainda que não estivesse, seria interessante fazermos um cotejo com aquilo que foi aprovado, ainda que sob um viés crítico, porque os componentes majoritários do TST são fervorosamente contrários a essa reforma trabalhista da forma como foi engendrada. Então, ainda que não estivesse em vigor, ainda que não venha a cair, seria importante ter conhecimento e ter um viés crítico. Mas isso é para um segundo momento, quando estivermos aqui nos preparando para a segunda e para a terceira fase do concurso, que estaremos juntos. Não percam essa oportunidade, esse é o momento de doação, de entrega, como dizem os americanos, I'll do my best. Vamos fazer o nosso melhor. E não vamos fazer o possível, não é o possível, é o melhor. Mas trago uma advertência ainda. A Resolução Administrativa 1861 de 2016, que regulamentou o Concurso Nacional da Magistratura do Trabalho, em seu artigo 15, previu os requisitos do edital. E no parágrafo 3º, previu, salvo na hipótese do parágrafo anterior, o que não é o caso, e de indispensável adequação à legislação superveniente, não se alterarão as regras do edital de concurso público nacional unificado após o prazo para as inscrições preliminares no tocante aos requisitos, aos conteúdos programáticos. Então, meus amigos, poderemos ter uma retificação do edital para que, a partir do momento de entrada em vigor, essa legislação possa vir a ser cobrada. Ou seja, acredito na possibilidade de uma retificação do edital para efeito da prova discursiva, de sentença e prova oral. Mas nesse momento temos que nos preparar com a legislação em vigor, porque na melhor das hipóteses, entrará em vigor essa reforma trabalhista em novembro e nossa prova objetiva será em outubro. O momento agora é de trabalharmos com a legislação em vigor,
mas já teremos o cuidado de ir elaborando uma preparação com a nova reforma trabalhista. E aí temos muitas nuances, temos muitas coisas a conversar, principalmente sobre a forma. Talvez até mais do que a forma é o que indigna. A forma como essa reforma foi feita, sem um debate, sem um diálogo, sem uma discussão ampla com a sociedade, violando até mesmo convenções internacionais que exigem uma negociação, um debate e audiências públicas com os interlocutores sociais, com a comunidade civil organizada e diversas disposições que são extremamente preocupantes. Temos a situação do trabalho intermitente, né, que o trabalhador não sabe quantas horas vai trabalhar e assim não sabe quanto receberá. É o salário surpresa. Aliás, eu tenho batizado em palestras de salário Kinder Ovo, porque o Kinder Ovo vem sempre com uma surpresa e geralmente ela não é nada agradável. Temos também a supressão de horas em itinerário, a supressão do intervalo da mulher para a prestação de horas extraordinárias, a permissão de trabalho de gestantes e de mulheres em geral em ambientes insalubres, o fim da execução de ofício, o protesto da sentença somente depois de um prazo, em detrimento do protesto de sentença imediato, lá com o inadimplemento no processo civil. O que é isso? O processo civil merece um tratamento e uma celeridade na entrega mais rápida do que créditos alimentares. Que descompasso! Temos muitos conflitos com a vedação ao retrocesso social, aliado a algumas situações em que a mudança é salutar, o parcelamento de férias em 3 vezes em vez de 2, às vezes isso pode atender um trabalhador que junta com um feriado, com um final de semana e acaba tendo até um período de férias maior. Às vezes pode ser interessante. No serviço público, isso é uma realidade. Servidores, inclusive dos tribunais, têm essa permissibilidade. Então, existem uma ou outra situações ali, existem algumas poucas e pontuais situações positivas. A CLT, né, tem normas aí vetustas e que mereciam atualização. Algumas delas mereciam mesmo, mas não essas alterações aí tão significativas, essas alterações tão deletérias e tão aviltantes que foram realizadas. A despeito das boas alterações, existem muitas extremamente maléficas, e as maléficas são graves demais para se concordar com a reforma tal qual realizada. Mas a análise minudente será feita em um momento oportuno. Quero só tranquilizá-los que nesse primeiro momento, para a prova objetiva, a legislação é aquela que está em vigor na data de hoje. Continuemos firmes, focados e empenhados no nosso propósito rumo à magistratura do trabalho. Esperamos vocês conosco e na carreira.